Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast da Osana, mais um episódio muito especial aqui. Nós queremos desde o início te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Se você olhou ali embaixo e viu que está inscreva-se e não inscrito, então é a sua vez de fazer parte do nosso projeto, desse movimento que tem sido muito legal para nós. Então, não esqueça sempre de curtir, né? De compartilhar, de mandar para as pessoas. Aos poucos as pessoas estão conhecendo e tem sido muito agradável o retorno de todos para conosco. Nós temos hoje a alegria de receber aqui conosco uma pessoa muito especial, um amigo nosso, que vai se apresentar com toda a sua clareza, com toda a sua amizade para conosco, que é o Padre André Gonzaga. Padre, seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado, pela acolhida de vocês. E é uma alegria estar aqui, E saúdo a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. E vamos lá. Vamos conversar. Vamos lá, o padre, nós estávamos aqui, eu vou contar, porque bom, a gente estava aqui vendo coisa de futebol, conversando, falando da vida. O padre é de São José, né, padre? De São José. O senhor participava lá no início da caminhada do senhor na matriz, ali no centro de São José mesmo? Isso. Eu sou ali do centro histórico de São José mesmo, Uhum. E participávamos ali. Meu pai e minha mãe sempre foram muito engajados na igreja, Uhum. Meu pai era diácono, inclusive, e já é falecido, Uhum. Mas ele sempre foi ministro da Eucaristia e apostolado de oração, movimento de irmãos, catequista, foi um pouco de tudo. Ele trabalhava na secretaria também, paroquial. Que legal. E a minha mãe também, catequista, apostolado, ministra, enfim, Então, sempre a nossa família foi muito ligada à igreja. Eu tive 2 irmãos no seminário. Também? Antes de mim, Um faleceu enquanto estava de férias do seminário e o outro entrou depois dele, Uhum. Depois saiu, casou, hoje vive também... vive normalmente a sua vida de casado. Mas então, a nossa família sempre foi muito próxima dos padres, Uhum. E dessa vida, eu desde pequeno conheci o seminário, enfim, Mas também na paróquia, sempre fui próximo, participante ali das atividades da comunidade, Então essa foi sempre a minha proximidade com a igreja e com a comunidade. Quando a criança, no caso do senhor, desde criança, a criança ela é engajada na igreja, assim, e tudo mais, existe muitas vezes, nem sempre, mas existe aquela coisa, esse aí vai ser padre, esse aí tá desde criança aqui e tal. Houve esse tipo de conversa com o senhor ou sempre foi uma coisa mais tranquila, mais à vontade? Porque o chamado ele é muito, muito pessoal, Sim. Como eu tive esses irmãos no seminário, Uhum. Eu escutava muito essa conversa quando era pequeno também, Que as pessoas diziam, esse aí também vai entrar e tal. Uhum. E eu até dizia quando era criança que queria entrar no seminário também, porque via meus irmãos lá, Tinha experiência então já havia com isso, Mas depois, assim, conforme eu fui crescendo, na minha adolescência, eu esqueci isso, assim, de ser padre, de entrar para o seminário, Voltou depois, quando eu já estava assim entrando na fase adulta, com 18 anos. Foi um pouco depois. Que daí despertou o chamado para valer, assim, em mim, no meu coração, sabe? É curioso isso, porque tendo a experiência de estar com 2 irmãos passados pelo seminário, o senhor disse que um deles faleceu nas férias do seminário, Isso. Então foi uma situação foi mais... um afogamento. Uma situação mais complicada, Então, quando foi pensado de ir, tem que ter bem aquele cuidado, Porque, 2 foram, vamos tentar mais um, as pessoas podem até pensar assim, E o senhor, que era mais novo, pelo que o senhor colocou, foi o que se tornou realmente padre, Mas esse chamado, então, veio ali pelos 18 anos, que hoje, pelo menos, é uma idade meio tardia, Quando a gente olha assim, nas Sim. vocações gerais. Eu acredito que sempre estava ali, Uhum. Mas eu, na verdade, Tava abafando isso, sabe? Mas sempre esteve ali, porque essa minha proximidade com Deus sempre foi muito forte, não é? Mas quando eu tinha ali 17 para 18, é que eu fui assim, percebendo de uma forma mais forte que eu necessitava de buscar viver a minha fé com mais profundidade, vamos dizer assim. Foi um período de conversão, podemos dizer, na minha vida, sabe? De uma maior profundidade na vida de oração, de uma busca maior por Deus, pelas coisas de Deus. Já buscava, mas se intensificou mais, Essa percepção
da necessidade de se buscar mais a santidade a cada dia. Então, a partir dessa percepção da importância de buscar a santidade na minha vida com uma intensidade maior, é que foi despertando o chamado. Porque primeiro eu percebi assim que eu precisava viver o meu batismo, viver a vida cristã de uma forma mais intensa, mais autêntica. E depois que eu busquei mais isso, me veio o questionamento, né? Tá aí, se eu quero tanto evangelizar, se eu amo tanto a Jesus, qual é a melhor maneira pela qual eu posso transmitir essa fé para as pessoas? Qual é a melhor maneira como eu posso falar do amor de Deus que eu experimento para os outros? É sendo padre, né? Então, por que não ser padre? Então, esse questionamento começou a me vir, entendeu? E aí, quando eu percebi, eu estava tomado assim, por aquela ideia, pela vocação, pelo desejo de ser, sabe? Foi é misterioso e é difícil até de explicar, sim, sabe? Imagina. Porque foi uma coisa que foi surgindo no coração e, de repente, eu estava... É isso que eu quero, é isso. E aí, assim, na minha oração, pedia muito para Deus essa clareza maior, né? E uma palavra que me vinha muito, assim, no coração, era aquela palavra de Jesus no Evangelho: vinde e vede. Vinde e vede. Essa palavra vinha, assim, no meu coração, sabe? Então é isso, é ir. O senhor fez experimentar. E aí eu comecei a participar de encontros vocacionais e encontros no seminário, né? Tinha aqueles encontrões que um monte de rapazes. E aí eu me achei. Aí eu... É isso que eu quero para mim. E aí a parte dele eu não tive mais dúvida. Então, por isso, assim, eu tive certeza da vocação, sabe? Porque quando eu tomei a decisão, vou entrar, aquilo me encheu de uma alegria tão grande, sabe? De uma realização. E quando eu fui no seminário e fiz aqueles encontros, conheci como era a vida, pensei, é isso que eu quero para mim. Sabe? Fantástico. E aí estamos. Então, porque a gente entusiasma, né? A gente vê porque, assim, eu vejo que quando a pessoa se decide um pouquinho mais velho, né? Um pouquinho mais velho dentro da naturalidade ali do seminário, que tem muitos que já entram lá no menor, né? Quando aqui na Paróquia São Cristóvão, por exemplo, que tem, né, os deonianos fazem aquela caminhada e também no seminário diocesano, que é o caso do senhor. Mas me parece uma decisão mais concreta, né? O senhor que o senhor falou muito sobre vida de oração nesse pré-seminário, mas o senhor participava de alguma coisa na igreja mesmo assim, ou não? Foi um tempo assim, mais eu e Deus, assim, né? Foi mais uma experiência pessoal mesmo, sabe? Ah, sim. Uma experiência pessoal. E aí, eu também comecei a participar dos grupos de oração, da renovação carismática. Tinha um grupo em Florianópolis, né? No Shalom, eu participei bastante desse grupo da renovação carismática, né? De encontros, de momentos do grupo mesmo, na intercessão. Isso também me ajudou muito, sabe? A leitura dos livros dos santos, assim, eu mergulhei muito assim na vida dos santos, né? E principalmente em Santa Teresinha. Eu amava muito Santa Teresinha. Eu li a autobiografia dela. E a autobiografia de Santa Teresinha foi um marco assim na minha vida espiritual, sabe? Eu acho que foi assim um momento de virada na minha fé, porque me marcou muito a história dela. A simplicidade, né? Aquela humildade, aquela confiança em Deus, essa relação com Jesus de uma forma muito direta, sabe? Eu ainda não tinha muito... Eu sempre tive fé, sempre rezei, mas ainda não tinha essa coisa do relacionamento pessoal, dessa intimidade, né? De que você podia conversar e estar com Jesus como com alguém ali que está com você, sabe? E Santa Teresinha tem muito isso, né? Ah, Jesus, meu querido, meu amado, aquela coisa muito, muito íntima, né? E isso me tocou muito. Eu pensei, nossa, eu também posso ter isso, né? Essa intimidade, essa proximidade. Então isso também foi mudando muito a minha forma de rezar, a minha forma de me relacionar com Deus, né? Se tornando uma coisa mais profunda. Então acho que daí também isso também foi um passo grande, assim. Deu essa proximidade, né? Na vocação, né? No caminho vocacional. Eu ainda não pensava em ser padre, mas aí eu acho que foi um início, né? Mas é isso. Então, assim, padre, o senhor entrou no seminário em que ano? Eu entrei em 95. 1995. Eu entrei no propedêutico daí, né? E o tempo do seminário, assim, o que o senhor... Porque eu vejo, às vezes, o senhor coloca algumas fotos, assim, que a turma que caminhou com o senhor, até os que ordenaram diácono junto com o senhor,
estão aí e são todos bem relevantes para a igreja, né? Sim, Padre uma Vânio, turma, uma turma foi muito boa. O tempo do seminário, assim, o que o senhor tem assim de histórias, de carinho, de lembrança boa assim para trazer para nós? Nossa, tantas coisas, né? Tantas coisas. Assim, no propedêutico, o Mauri, né, que hoje é padre, Sim. também é da minha turma. Nós que sobramos daquela turma, nós éramos em 7, chegamos a estar em 7 pessoas no propedêutico, né? E fomos ordenados, eu e ele, e tem também o Adilson Feiler, que saiu do seminário, foi conosco para a filosofia, saiu, depois entrou nos jesuítas e se tornou padre jesuíta. E hoje é padre. Encontrei ele até aqui em Itajaí, alguns anos atrás, aqui no Santíssimo, né? Então nós 3 ficamos sacerdotes. E aí nós nos encontramos com o Mário e o Vânio, que vieram do Menor, né? No primeiro ano de filosofia. E aí a gente começou a caminhar juntos. Mas assim, do tempo de seminário eu tenho muitas lembranças boas. Eu acredito que o seminário fez muito bem para mim, né? Assim, eu aprendi a ser gente. Não, brincadeira. Mas eu aprendi assim muita coisa, né? Que me ajudou no meu crescimento como pessoa no seminário, sabe? Porque o senhor entrou no seminário com 20 anos, né? 19, né? Com 19 para 20 ali, 19 para 20, então assim, a vida comunitária, sabe? No seminário, se a gente tem a humildade de se deixar modelar, né? Tudo vai te corrigindo também, sabe? Vai te ajudando, os teus colegas, os formadores, a própria vida de oração. Então, tudo isso também vai te moldando. O seminário é para isso mesmo, né? E se você se deixa moldar, isso te ajuda bastante, né? Então, eu cresci muito como pessoa ali. Então, não só como cristão, não só para me tornar sacerdote, mas como pessoa, sabe? Por causa da vida comunitária, por causa do estudo também, por causa da formação dos formadores, né? Da nossa convivência, a vida comunitária, enfim. Tudo isso, assim, molda muito a gente. Então, foi uma experiência muito boa. Eu lembro com saudade do seminário, sabe? Com saudade daquela vida de oração que a gente tinha junto, os nossos momentos recreativos, de brincadeira, o nosso futebol, né? Às vezes dava umas brigas, mas tudo bem, faz parte, né? Mas, assim, eram momentos tão gostosos, tão bons, né? E nós fizemos muitas amizades, né? A gente tem amizade assim até hoje, e não só com os que se tornaram padres, como aqueles que depois saíram, né? Hoje eu tenho grandes amigos assim que estudaram comigo no tempo de filosofia, de teologia, né? Isso é uma coisa muito boa, sabe? Os próprios padres, né, que passam pela nossa vida, assim, os formadores, eles têm um papel muito importante no meio disso tudo, né? Sim. A gente teve ótimos formadores assim. Quem que eram os passaram pela principais nossa lá na vida. época, assim, padre? Olha, no propedêutico, por exemplo, o Monsenhor Agostinho foi meu formador. Oh. Então, o Monsenhor Agostinho, nossa, foi um pai para nós, né? E depois, na filosofia, eu passei pelo padre Bertolino Slickman, que já é falecido também, um grande sacerdote. Padre Lúcio foi o nosso orientador espiritual na filosofia, né? Um santo homem, missionário aí, né? Que está agora lá no Amapá. Padre Rogério Gro, excelente também. Sacerdote também falecido, já também, né? Faleceu novo, né? Foi meu formador também nos 2. No primeiro ano foi o padre Bertolino, nos outros 2 anos foi o padre Rogério. E depois na teologia foi o padre João Salm, que hoje é bispo, né? Dom João Salm. Ótimo formador, né? Me ajudou muito, muito assim num período de, né, definição, sabe? Então, assim, teve uns períodos que ele foi muito, muito importante para mim, né? Padre Salm. Muito sábio, né? Um formador, assim, com muita sabedoria. Então, se tornou bispo, né? Não é à toa. E o orientador espiritual, um santo, né? Padre Pedro Martendal, que faleceu, que nos deixou há pouco tempo, né? E sinto saudade. Era meu orientador espiritual durante muito tempo. Mesmo depois, né? Ele continuou sendo meu orientador espiritual, um santo homem, né? Santo homem, Padre Pedro. Então, assim, formadores que foi um grupo, marca, né? Foi um grupo muito bom, né? Deixam a marca na vida da gente. E os próprios colegas, né? Como eu dizia, a vida comunitária, enfim, né? Tudo isso também molda, ajuda a gente a crescer. No seminário, o seminarista entra, às vezes, com algumas virtudes, já que ele carrega, por exemplo, se ele vem, às vezes ele é um bom pregador,
às vezes ele é um bom conselheiro, uma pessoa mais organizada, talvez até para as finanças, quando depois se tornar um pároco. O que o senhor aprendeu mais, assim, se o senhor colocasse assim, não, o que me mudou mais no seminário para me tornar um padre? O senhor tem alguma característica assim mais marcante? Alguma coisa que chamou mais atenção? Porque a pessoa entra de um jeito e sai de outro, né? É verdade, como eu disse, muda muito, né? Eu acredito, assim, que na vida espiritual, principalmente, né? Na vida espiritual, porque o seminário, assim, aquela vida de oração constante da comunidade, te ajuda muito a aprender a rezar, né? Não que não soubesse, mas aprimora a tua vida de oração, a tua intimidade com Deus, sabe? Então, acredito que esse foi um ponto muito importante para mim no seminário, né? Sim. Essa vida de oração, essa proximidade de Deus, a missa diária, né? Que tinha no seminário a missa todo dia, uma coisa que eu não tinha antes, né? Que eu não vivia antes. Então, claro que tudo isso te dá uma transformação espiritual, a proximidade dos padres que te dá a possibilidade da confissão, de conselhos na área espiritual. E, então, tudo isso eu acredito que foi um maior contributo assim, para a minha vida sacerdotal, né? Porque intensificou, melhorou a minha vida de oração, minha intimidade com Deus, essa procura, né, por aprimorar o conhecimento de Deus, né? Também, claro, o estudo, né? Eu acredito, né? A gente não pode nunca esquecer a importância do estudo, da filosofia, da teologia. Então, isso também aprofundou muito o meu conhecimento, né? E, claro, é o que nos prepara para o sacerdócio, né? Então, isso foi fundamental, assim, para a minha vida sacerdotal, acredito, né? Então, acho que esse aprimoramento da vida espiritual foi uma coisa muito importante e o fundamental para mim, sabe? O fundamental para mim, porque eu acho que é a coisa assim que eu trago mais comigo, né? Sim. É essa coisa do espiritual. Sim, eu acho muito importante. A relação com Deus, eu acredito assim que é uma coisa muito forte em mim, né? É uma coisa que eu priorizo muito. Então, isso foi a coisa que mais se intensificou, que mais se fortaleceu na vida de seminário, eu acredito, sabe? Nós vemos assim isso no senhor, padre, até como um testemunho próprio meu mesmo, assim, né? Pelo convívio, né? Creio que todos que acompanham, que conhecem o senhor, sabem a mesma coisa. O senhor sempre tem uma espiritualidade muito marcante, assim, tanto nas homilias quanto nas orientações, nas confissões e tudo mais. Esse aprofundamento tanto do seminário como depois de ser padre e tudo mais foi muito marcante no senhor. Essas experiências de espiritualidade que o senhor vem carregando já há tanto tempo e é referência, assim, entre o nosso convívio, é um diferencial. O senhor tem a vida de oração, além da vida de padre, assim, o senhor tem algumas técnicas de oração, alguma vivência diária, assim, diferente para aprofundamento nessa espiritualidade? Porque tem padres, assim, que são mais formadores. Tem padres que são mais quietos, digamos assim, e a gente percebe no senhor essa espiritualidade, né? Como um exemplo prático para nós que estamos aqui próximos, né? Que depois nós vamos falar das paróquias que o senhor já trabalhou e onde o senhor está. Por exemplo, a novena da desatadura dos nós, né? Que isso aí a gente vê que é uma paixão que o senhor tem, né? É verdade. A presença de Maria na minha vida é muito importante, né? Mas eu busco, assim, sempre, né? Além das orações que a gente já deve fazer, a oração ali das horas, né? Mas também sempre rezar o terço, né? Porque, como eu dizia, né? A devoção mariana sempre foi muito importante na minha vida, né? Tenho esse amor a Maria já desde criança, né? Coisa da mãe, pai, incutirem na gente esse amor, né? Então eu trago isso muito, muito forte em mim. Eu vejo que Maria, ela sempre me carrega pela mão, né? Eu sempre percebo muito a presença dela comigo, assim, na minha vida e principalmente na vida sacerdotal, sabe? Eu vejo assim que a presença dela é uma coisa muito forte. Eu me lembro que no dia da minha ordenação, na nossa época a gente fazia essas coisas, hoje não tem mais nas ordenações, né? Mas então eu quis que entrasse a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Assim, no coração tinha que ser Nossa Senhora Aparecida, sabe?
E aí o pessoal de São José fez uma coisa tão bonita assim, colocaram lá, né, uns meninos lá como escravo lá, até foi o meu primo, não sabia, colocaram um primo meu com aquele escravo que foi solto, né, que eu acho muito linda aquela história, os pescadores, né? E quando a imagem veio assim, naquele ambão com as crianças carregando, né? Eu olhei para a imagem assim, nossa, parece que, sabe, que ela me pegou, assim, né? Uhum. Parece que ela estava dizendo, eu vou cuidar de você. Foi uma coisa assim tão forte. Porque o dia da ordenação é uma coisa que é inexplicável, né? Assim, para o padre. Mas eu percebo assim como, desde então, não antes já, né? Mas a partir daquele dia, assim como a presença de Maria tem sido ainda mais forte, assim, na minha vida de padre, né? Então eu tenho sempre essa prática de rezar sempre o terço, né? E procuro sempre ler a palavra de Deus, fazer uma meditação bíblica diária, né? Não só os textos bíblicos, mas ter um diário bíblico, porque a Bíblia também marca muito a minha vida, né? Sempre gostei muito de ler as Escrituras, meditar. Então procuro fazer isso todos os dias também, sabe? E ter meus momentos de adoração, de rezar e estar diante do Santíssimo. Então a Eucaristia também, que sempre ocupa um papel muito importante assim na minha vida, né? Enfim, é isso. Tem que ter, né? Tem que ter Sim, esses momentos claro. de oração que são... O senhor falou da ordenação do senhor. O senhor foi ordenado no ano de... 2003. Foi 2003. Então, o senhor passou ali, 95, 2003, 8 anos nessa preparação, nessa formação. O dia da ordenação, o senhor falou que é muito especial. O que tem, assim, de marcante? Porque a gente vê, mas, né, a gente nunca passou por isso, né? Como é que é o dia da ordenação, assim, para ir para... Como é que foi pro senhor, assim? Rapaz, olha, foi um misto de emoções, né? Foi um dia assim, porque eu estava antes muito ansioso, né? Claro, fico um pouco ansioso, acho que é normal, né? Mas assim, no dia da ordenação foi um dia assim que, por incrível que pareça, apesar de toda a ansiedade que eu sentia antes, preocupação com a preparação da igreja, a preparação de tudo, da música, tá tudo ok e tal, no dia da ordenação, foi uma coisa pela qual eu rezei muito, assim, a Deus, né? Eu estava sereno, eu estava tranquilo, sabe? Aproveitou bem, né? Assim, eu só pedi a Deus a graça de viver bem aquele dia, né? Tanto a ordenação como a primeira missa, de viver serenamente, assim. Foram ambas no centro histórico. Foi uma graça, foi as duas lá no mesmo lugar. Então, assim, eu fiquei sereno na ordenação, então estava tranquilo e tenho a lembrança assim da presença dos padres, da minha família e tal, mas eu estava assim como que em êxtase, sabe? Eu estava assim, eu e Deus. Eu me lembro que naquele dia, eu acho que durante a manhã, eu ia ter uma entrevista com o José Carlos Prates. Não sei se vocês ouviram falar dele. Claro. E o José Carlos Prates, um rapaz que me conhecia, que era da Renovação e trabalhava no jornalismo, ele falou com o Prates lá, e ele conseguiu uma entrevista do senhor com o Prates. Eu fiquei, cara, meu Deus. E ele é bem incisivo, não sei se vocês conhecem, mas o Prates era um cara assim... elétrico, rígido, né? Eu, meu Deus, cara, uma entrevista com o Prates. Mas assim, eu tava tão sereno que eu, vou encarar essa, vamos lá. A parte que eu tava comigo. E, cara, foi uma entrevista tão boa, o Jefferson, tão boa, cara. Ele foi tão respeitoso, eu tava com medo, assim, que ele fosse polêmico, né? Porque ele era. Ele é polêmico, né? Fosse fazer algumas perguntas cabeludas, assim, pra mim. Mas não, ele foi extremamente respeitoso, sabe? Carinhoso até. E ele chegou a dizer, assim, na entrevista comigo, aí a gente fez entrevista pelo telefone, sabe? Ele pegou o telefone da minha casa e, assim, a gente foi conversando. E aí ele chegou a dizer, olha, ele começou assim a entrevista, olha, uma das coisas que eu queria ser quando eu era mais jovem era padre. Pô, eu pensei, cara, não sabia disso. E ele teve no seminário, sabe? E aí, a partir daí, ele começou a conversar, nós temos um jovem aí que vai ser ordenado padre hoje, André, vamos começar e tal. E aí, pô, foi muito legal. Que legal. Foi muito legal, sabe? O que ordenou o senhor no final, foi o Dom Murilo. Foi o Dom Murilo. E no final ele convidou todo mundo para minha ordenação. Então foi muito bacana. Mas enfim, assim, na ordenação em si, né, foi, como eu disse, foi uma cerimônia que correu tudo bem, tudo maravilhoso. E eu me lembro assim que quando deitei no chão assim, né? Nossa, enquanto estava a ladainha de todos os santos, parecia que o céu estava aberto assim, em cima de mim. É uma coisa que não dá para explicar, sabe? Me emociona. Mas, enfim, foi um momento assim maravilhoso, né? Sublime.
E depois a unção, né? Todo momento ali do revestimento. A gente já se emociona, né? Imagina o padre, né? Eu estava mergulhado em Deus. Eu estava mergulhado em Deus, assim, sabe? Foi um momento maravilhoso, maravilhoso. E depois a primeira missa também foi de uma serenidade, uma tranquilidade. Aí foi... Eu estava até mais preocupado com a primeira missa do que com a ordenação, porque daí é a gente que está, né? Presidindo. Mas foi também tranquilo, foi a primeira homilia. E quem fez a homilia da minha primeira ordenação foi o padre Edgar de Oliveira, que também já é falecido, não sei se vocês conheceram. Um padre que nome não é estranho, mas com os escoteiros. Ele trabalhou aqui no São Vicente. Trabalhou aqui. Tempo, mas nos antigamente, né? Antes até de ser paróquia. Tá. No final dos anos 80 ali, né? Sim. Mas o padre Edgar era um padre muito sábio, assim, né? E ele era vigário em São José naquela época. Tá. E aí eu pedi para ele fazer homilia, fez uma homilia belíssima, né? Foi inesquecível, um momento maravilhoso. E o senhor foi ordenado diácono no início daquele ano, né? Junto com outros. Com os outros 3, foi Dom Murilo, né? Dom Murilo ordenou nós 4, tanto diáconos como depois padres. O senhor, Padre Mário, Padre Vânio... José Vânio e o Mauri. E o Mauri. Todos estão por aí, né? Todos estão por aí, firme. Uma turma muito boa, sabe? Não só nós, mas os outros, né? Que eram de outras dioceses, os religiosos que estavam conosco. Enfim, foi uma turma muito bacana, assim. Passando então, padre, para a vida pastoral do senhor mesmo, né? Daí já ordenado, tudo mais, né? O senhor começou trabalhando, que eu fui pesquisar, né? Que eu não posso também, né? Padre, mas é mais fácil de achar as coisas, né? O senhor trabalhou na catedral, o primeiro trabalho? Foi na catedral. Mas o senhor era vigário lá? Eu já fui para lá, seminarista, né? O senhor fez a pastoral lá. Depois de ter encerrado a teologia, então eu fui para lá. Ainda antes de me tornar diácono. E lá estavam o padre Francisco Vlor, padre Chico chamado, né? Que é daqui de Itajaí, né? Daqui do Santíssimo. E estavam os 2 irmãos Bertotti, que... Sérgio Bertotti. O padre Luiz e o padre Egídio Bertotti. O Luiz tá certo. Falecidos já, os 2, né? E muito queridos, o Sérgio Pedrotti, também foi uma experiência maravilhosa, assim, trabalhar com esses padres experientes, né? O padre Francisco Vló, aprendi muita coisa com o padre Chico, né? E também os 2 Bertotti, assim, tinham uma grande sabedoria, né? Padres muito sábios e muito engraçado, porque eles eram padres idosos, mas com uma cabeça muito para frente, assim, sabe? Eles eram homens, assim, que tinham uma visão muito grande, muito inteligentes, né? Os 2, assim, muito bom. E o padre Chico, assim, muito organizado, né? Muito dedicado, zeloso no seu trabalho pastoral. Então, aprendi muito, assim, com o padre Chico, né? E ali tem experiências diferenciadas, né? A catedral tem algumas celebrações que são centrais da arquidiocese, né? A catedral também foi uma experiência boa para mim, falando da catedral em si, né? Trabalho, assim, numa paróquia central. Eu imagino que no Santíssimo deve ser semelhante, né? É um pouco diferenciado de paróquias como agora São Vicente ou aqui o São Cristóvão, né? É um pouco diferenciado, porque são paróquias assim onde tem muito giro de pessoas, né? Especialmente a catedral, assim, ela não é uma comunidade propriamente comunidade. A maioria das pessoas ali são pessoas de fora, mesmo as lideranças, sabe? De lugares diferentes do continente, de São José, Biguaçu, enfim, né? Vira ponto turístico. É mesmo, né? Aqui também, né? Um exemplo, pois é. Então lá tinha várias missas, né? Tinha muitas missas. Eram 3 missas, porque tinha missa de manhã. Depois o padre Chico botou a missa meio-dia, que tem até hoje, e tinha a missa à noite. Então era assim todo dia, né? Todo dia. E final de semana tinha várias também. Então, assim, tinha muita oportunidade de celebrar, né? Além das celebrações que tinha durante a semana, novenas e tal, e atender pessoas em confissão, né? Porque, claro, as pessoas procuram muito confissão nessas paróquias assim, né? Centrais. Então, para mim, foi um início muito bom, né? Porque eu podia celebrar bastante as missas, né? E também atender as pessoas. Então, ali eu fui aprendendo muito, assim, essa questão da confissão, muito da prática, né? Da confissão, do atendimento, porque muitas vezes até nem era confissão, mas as pessoas queriam desabafar, queriam conversar, como é, né? Enfim, mas ali para mim foi um grande aprendizado, né? Nessa parte. Então foi muito bom. Foi assim, para mim foi um grande aprendizado. Eu fiquei ali 2 anos, né? Fiquei em 2003 e depois 2004 também.
Aí o senhor sai de lá e vai pro Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, daí foi a minha primeira paróquia, que era uma paróquia que foi criada também com a minha chegada, né? Ela Então era já nova peguei uma ali. paróquia que estava sendo criada naquele ano. Então, porque quando eu vi lá, eu até ia Desafio. falar, né? O senhor ficou lá 8 anos, padre, foi 8 isso? anos, 8 Porque anos. o senhor fica 1 ano e meio de administrador e depois paroquial. 6 anos e pouco de pároco. A minha pergunta de leigo, qual que é a diferença de ser administrador paroquial e de ser pároco? É o tipo envio, aí depois é oficial? Como é que funciona, assim? Praticamente é isso, porque o bispo não coloca a gente assim já como padre novo de cara, assim como pároco, né? Ah, tá. O administrador paroquial, claro, tem as mesmas funções, mas é, na verdade, como se tivesse ainda, Entendi. né? Mas foi um grande se trabalho, né? preparando para ser pároco definitivamente, De fato. né? Mas, na Aham. verdade, tem as mesmas funções do pároco, Ah, né? entendi. Então, padre, 8 anos lá é um bom 8 tempo. anos, 8 anos. E aí, Dom Murilo conversando comigo, né? Dom Murilo foi muito legal comigo, assim. Uhum. Foi muito bacana comigo, sabe? Tenho uma grande gratidão por ele. Acredito. E porque teve essa confiança, né? E não, uma paróquia padre 1 ano e meio. novo, né? É. E assim, ele disse pra mim, olha, tô criando a paróquia do Rosário e quero enviar você pra lá. Você topa? Ele pra mim. Sim. Que essas conversas a gente tem curiosidade, né? Eu tenho muita curiosidade desse assim, convite. Já direto, né? Eu sim. Eu tava ansioso, né? Pra ser pároco, né? Pra pegar uma paróquia. Então fiquei muito feliz, assim, muito feliz. E era um grande desafio, né? Porque eram 4 comunidades de locais diferentes. Então, o Rosário era uma capelania, então era uma igreja única, assim, né? Já tinha uma certa estrutura, porque como era capelania, já tinha uma secretaria e tal. Não tinha casa paroquial ainda, mas tinha uma secretaria. Quem estava lá era o padre Luizinho, que já é falecido também, Luiz Rodrigues, né? E depois tinha a comunidade do Roçado, que vinha de Campinas, do Padre Hélio da Cunha, que agora está aqui, no São João. Tinha a comunidade Nossa Senhora Aparecida São Luís, que vinha da Forquilhinhas. Eram 2 Nossa Senhora Aparecida, o Roçado e a São Luís. E tinha a comunidade São Cristóvão, que era da Sagrados Corações, onde hoje está o CDMIR, né? Então eram 4 realidades diferentes uma da outra. Cada então, uma assim, veio de uma paróquia. Então assim era um verdade. desafio, sabe? E tinha um pouco de rivalidade, enfim, o que acontece entre as comunidades, aí tá. Então eu cheguei um pouco num ambiente de tensão, assim, porque uns estavam meio descontentes, porque se achavam meio que deixados, rejeitados, né? Então eu entrei no meio desse fogo cruzado. Pois assim. então. Mas é a mesma coisa, assim, como foi na minha ordenação. Eu estava sereno, sabe? Eu estava tranquilo, não estava tenso. Eu me lembro que a primeira reunião foi tensa pra caramba. O pessoal falou pra mim, como é que vai ser? Porque não tem carro pra ti, não tem casa, e babá. Gente, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Com o tempo tudo vai se ajeitar. Imagina. O Espírito Santo me deu uma calma, serenidade. E aí com o tempo as coisas foram se acertando mesmo, né? O pessoal mesmo foi vendo, não, a gente pode fazer assim, pode fazer desse jeito. Eu conheço uma pessoa que pode trabalhar com o Senhor na casa. Talvez a gente possa alugar um apartamento aqui perto. Foi o que a gente fez, né? Durante uns 3, 4 anos eu morei num apartamento Bastante próximo, tempo, bastante tempo. Um apartamento próximo ali, a paróquia, né? Bem próximo da igreja. E foi uma experiência boa também, né? E aí, nesse tempo, a gente foi construindo a casa, né? Em 2009, a gente construiu a casa. Mas foi Levou um certo tempo. Mas foi um desafio Mas grande foi um para um desafio, primeiro pároco, foi para um uma primeira desafio. paróquia, né? É um desafio. Mas assim, com o tempo a paróquia foi se estruturando, né? O pessoal foi se acostumando a ser paróquia, a trabalhar junto. Hoje é uma paróquia que é um brinco, né? Hoje, depois com o tempo, os outros padres passaram, fizeram o seu trabalho também, né? Mas foi uma experiência muito boa para mim, assim. Eu fiz muitas amizades que eu tenho até hoje, assim, no Rosário, né? Foi muito bom. Foi uma paróquia, assim, que eu gostei muito de ter trabalhado, né? Eu imagino, porque o pessoal, assim, quando acontecem as transferências ou quando tem algum comentário, sempre o pessoal de lá sempre mencionou o senhor, né? Foi, além de ter sido a primeira paróquia do senhor, além de ter sido o primeiro pároco daquela paróquia, ainda foi um bom tempo, né? Foi um bom tempo, porque em tudo 8 anos e assim, hoje, e o bom depois é as lembranças mesmo, né, padre? É verdade. Ver esse desafio, mas olhar assim, superamos, né? Exatamente, né? Essa sensação de
de vitória, né? De ter superado os obstáculos. Aí o senhor tava lá e aí Dom Murilo ainda que transfere o senhor para Palhoça? Já Dom Wilson. Dom Wilson. Ah, tá. Já era Dom Wilson. Acho que Dom Wilson assumiu em 2011, né? Foi. Em 2012, fiquei até 2012 no Rosário, em 2013 eu assumi a Palhoça. Então, no final de 2012, ele me chamou, né? E me deu também essa função, essa missão de ir para Palhoça. E aí, então, Palhoça, centro da cidade, né? A paróquia central, né? Palhoça é uma realidade completamente diferente, que daí é uma paróquia já estruturada, tradicional, né? Muito tradicional, uma paróquia muito boa, gente muito fervorosa, sabe? Na Palhoça um povo muito fervoroso, muito cheio de fé, assim. E muitas comunidades, né? Eram 13 comunidades naquela época, hoje já tem a paróquia São Sebastião, né? Que dividiu. Antes era uma das comunidades que a gente tinha, então eram 13. Então era bem diferente e desafiador. Uma paróquia assim, com um crescimento muito grande. Até hoje, né, a Palhoça é uma paróquia que está crescendo muito ainda. Né? É uma característica das nossas paróquias urbanas, assim, de centro. Então, cresce muito. E o senhor foi para lá sozinho, padre, no primeiro momento? Não. Eu tinha mais 3 padres comigo. Ah, então, tá, porque é uma paróquia grande. Né? Isso facilitava muito o trabalho com relação ao atendimento às comunidades, né? Mesmo sendo desafiador, ajudava muito. Mas claro que também é outro desafio, né? Você conviver com outros 3 padres também. No Rosário o senhor estava sozinho sempre? Não sempre. Eu vivi sozinho durante um bom tempo, mas em 2010, eu acho que foi morar comigo o padre Davi Gueder, que vocês não devem conhecer, né? Ele é um padre de Lages. Ah, tá. E ele estava estudando o direito canônico na arquidiocese e foi auxiliar lá o senhor, no caso. E naquele tempo a gente estava sede vacante, né? Ah, tá. E o padre Salm, que padre hoje Salm é era administrador, né? era o administrador arquidiocesano, né? Então ele me pediu que acolhesse o padre Davi na paróquia. Eu aceitei acolher, né? E foi uma experiência muito boa, sabe? Porque o padre Davi Gueder, a gente se tornou amigo, assim. Ele era muito bom, sabe? Um vigário muito bom, assim. Que sabia o seu lugar, né? Respeitar o pároco, que é o que o vigário deve fazer, né? E ao mesmo tempo ajudava nos trabalhos pastorais, como ele podia, claro, né? Porque eu entendia também que ele estava lá estudando. Então foi uma experiência muito boa, porque a gente tinha muita proximidade, amizade, assim. Muito respeito, né? Até hoje a gente ainda é amigo. Então, até 2010, então, há 5 anos eu fiquei sozinho ali. Então, nesses 2 últimos anos ali, 2010, 3, né? 2010, 2011, 2012, eu convivi com ele ali. Aí lá em Palhoça já tinha mais, né? Já tinha. Antes de eu chegar, já tinha padres, né? Quem estava lá quando eu cheguei? O padre Mário, o padre Pedro Felipe. Éramos 3, E o senhor chega de pároco e eles já estavam vigários lá? Já estavam com o padre Chico Rolim, né? Que era antes de mim, né? Eram 3. E aí depois, sempre a Palhoça tem seminaristas que vão ser ordenados, assim. Aí veio o padre Wellington, que foi ordenado e ficou lá um tempo. Aí nós ficamos em 4, assim, né? E depois o padre Wellington saiu, veio o padre Osni. E o padre Pedro saiu, veio o padre Osni. E tinha o padre Mário Batistin. Depois veio o Hércules, que era seminarista também, coordenado, e ficou lá. Quando eu saí, nos últimos tempos que eu estava lá, estava eu, o padre Hércules, que hoje está na Garopaba, padre Mário Batistin, e o padre Rosni, que faleceu. Depois, né? É verdade. Depois que eu já tinha saído, ele faleceu, né? Então nós estávamos em nós 4. Isso também sempre como uma comunidade, né? É uma comunidade, é uma coisa muito boa, né? Convivendo, mas também é um desafio, a gente precisa, né? A parar ali as coisas. Pois porque o senhor é pároco, né? Porque é o pároco, né? E saber administrar essa vida comunitária dos padres também, né? Então isso também é um desafio para mim, né? Eu tenho assim uma certa dificuldade. Eu sou tímido, né? Eu sou uma pessoa mais fechada, assim. Então para mim é difícil chamar a atenção de um padre mais experiente que eu, cara. Como é que eu vou fazer isso? Então, para mim era muito difícil isso, sabe? Ainda é. Não acredito. Ainda é, né? Eu tenho dificuldade para chegar, cara, não. Mas às vezes a gente tem que fazer isso. Então isso para mim faz parte uma coisa que eu tenho que sair função, muito. Então Então é difícil também. Para mim foi difícil essa parte um pouco, né? Porque às vezes isso era um pouco problemático. Mas, enfim, né?
ao mesmo tempo tinha os momentos bons, né, da nossa fraternidade presbiteral ali, né, de estar convivendo com outros padres. Isso também traz uma bagagem para a gente. Então a Palhoça foi uma experiência para mim muito boa. Eu cresci muito como padre ali, sabe? Por causa desses desafios, né? Então quando a gente é desafiado, isso faz a gente crescer também. Então foi um momento assim de crescimento para mim, de aprendizado, né? Do ser padre, do ser sacerdote, do estar mais presente, dessa convivência com outros padres. Para mim teve muito ensinamento ali. Nessa parte, né? E na foi uma paróquia experiência boa. Fiquei 5 anos na Palhoça. Foi 5, né? 5 anos. E tem algumas características mais que o senhor carrega mais assim lá da Palhoça, da paróquia em si? Digo assim, do povo, pastorais, eventos. Isso que eu dizia. Olha, assim, na Palhoça tinha a religiosidade do povo, né? Eu acho o povo muito piedoso, muito orante, assim. Então o povo abraçava muito aquilo que a gente fazia, né? Lá, por exemplo... Eu levei o cerco de Jericó, não tinha cerco lá. Eu ia perguntar, né? se o senhor tinha levado ou se já existia. Eu até relutei um pouco de fazer, porque é um povo mais tradicional, assim, né? E o cerco, tu sabes, porque tu organizas cerco, sabes que exige né? É complexo, né? Organizar um cerco de Jericó. E lá ninguém conhecia o cerco. Então, assim, eu tive que levar muito né? E ir formando as pessoas naquilo ali. E foi, assim, uma coisa impressionante, sabe? O cerco foi maravilhoso. É bem forte, né? Primeiro... Porque eu teve com o padre Leandro um tempo atrás, que daí eu acompanhei alguma coisa e eu vi, né, que já vinha do tempo do senhor, mas como veio forte desde o tempo do senhor, né? Isso, Eu comecei a fazer no Rosário, né? Comecei, eu acho que foi em 2009, levei um tempinho para começar no Rosário também. Porque, como eu disse, né, como as características, sabe, né? O cerco exige, é complexo de se organizar. E a comunidade precisava também de uma maturidade para isso. Aí, em 2009, eu comecei no Rosário, né? E aí cheguei a fazer uns 4 ali. E na Palhoça eu fiz a partir de 2014, foi no 2º ano que eu estava lá. Aí foi muito bom, assim, foi maravilhoso, o pessoal abraçou, né? Foi muito bom. Mas é isso, né? A religiosidade do povo. Então, o povo é um povo muito orante. As lideranças, tem lideranças muito boas na Palhoça, né? Pessoal bem formado. Tinha, assim, lideranças muito competentes. Isso foi uma característica muito boa também, sabe? E lá essa também... complexidade pastoral, né? Essa complexidade pastoral que tem a Palhoça. Uma coisa muito bacana também. Lá na Palhoça, o senhor também foi vigário forâneo, né? Foi. E como é que é ser vigário forâneo, padre? Porque, já imagina, é ser um grande pároco? Quando eu estava lá, começou, né? Começou essa dinâmica das foranias, né? Enquanto eu estava lá. Antes era comarca, né? Enfim, era uma coisa maior. E aí, quando começou, eu já assumi também como o primeiro forâneo da Palhoça. Então, foi uma experiência boa, assim, né? Era uma forania um pouco bem maior do que a nossa aqui, por exemplo, né? Porque aí pega até Garopaba, Paulo Lopes, ela é mais extensa, né? É longe, né? De Palhoça para Garopaba. Mas foi uma experiência boa, assim, o forâneo tem uma grande responsabilidade, né? Porque você organizar uma forania é uma coisa, assim, com bastante complexidade, né? Sim. Com ajudar a administrar ali os padres também, a vida pastoral da forania em si. E depois, quando eu cheguei aqui, fui forâneo aqui também. Pois é. O que eu percebo, assim, é que a gente vê, assim, padre, que o senhor sempre teve uma... né, não é rasgar cedo, mas o senhor sempre teve bastante confiança do bispo nesse sentido, né? Porque eu vejo que o senhor foi vigário forâneo lá, foi vigário forâneo aqui em Itajaí, depois a gente vai falar do São Vicente, e o senhor também já foi representante, né, da forania de Itajaí, junto aos padres, participa do Conselho Presbiteral. Como é que funciona, padre, essas funções, assim? Porque, além de ser pároco, além de todas as funções da paróquia, ainda de vez em quando tem que ir lá e participar dessas reuniões, e como é que decide, enfim. Nosso do ofício faz parte, né? Aí tem mais reuniões para participar. Sim, mas o que faz por exemplo, o vigário forâneo e o representante da forania são funções diferentes? São funções diferentes, porque daí aquele que faz parte do Conselho Presbiteral ali, ele participa das reuniões do Conselho Presbiteral, né? E traz para a forania, para os padres, especialmente, né? Aquilo que foi tratado no Conselho Presbiteral, que são coisas assim mais próprias da nossa vida presbiteral e também da vida da arquidiocese, né? Tá. E aí o representante no Conselho traz isso para os padres da forania, sabe? Inclusive o forâneo. Ok. Inclusive o forâneo.
E o forâneo, como eu já falei, né, é o encarregado da administração, assim, da vida pastoral, né? Administração não é a palavra, mas a vida pastoral da forania, sabe? São funções diferentes, né? Mas eu acumulava as duas funções, né? Pois é. Quando eu estava aqui. O senhor, dava, Eu o senhor era tanto do trazia o conselho presbiteral para o próprio como Padre era André. forâneo, então... Isso eu não acho muito positivo, muito bom, porque fica muita coisa, centralizado, né? Porque daí tem as reuniões próprias do forâneo, tem as reuniões próprias do conselho presbiteral aí, e já tem a vida da paróquia, né? Então isso fica um pouco demais, assim. Então é bom que seja sempre um outro que faça esse papel, né? E se separe as duas funções. Mas naquela ocasião eu fui os dois. Agradeço a confiança dos padres em mim, né? Para realizar os dois trabalhos e do arcebispo. Hoje Mas o senhor participa foi muito do... bom, sabe? Foi positivo. Sim. Positivo. E quando eu estava no Rosário, eu também fui comarcão. Ah, é? Lá da comarca do Estreito, naquela ocasião era a comarca do Estreito. Pô, padre, multifunções. Pois é. Padre, e o colégio de consultores... O senhor tá no... Mas o senhor não participa do colégio de consultores ainda? Também sou. Eu tô falando, cara. Ainda sou do colégio de consultores. E o colégio de consultores faz mais ou menos a mesma coisa do que essa... É diferente. O colégio de consultores aí é um conselho mais próximo do arcebispo, né? Mais próximo. Dá uns pitacos de transferência, sim. Não, porque não. E é porque o Dom Wilson não tem essa prática, né? Mas aí é a parte mais administrativa, coisas pastorais, assim, mais que próprias que o bispo quer conselho, né? Na forma de administrar a arquidiocese. Tipo, agora vai ter a Casa dos Padres, né? De acolhimento dos padres idosos. Então, o bispo reúne a gente para se aconselhar conosco, o que a gente acha, né? Inclusive, a gente fomos os primeiros a ir visitar a casa, onde vai ser a dar conselhos para o bispo, né? O que pode ser arrumado aqui, o que vocês acharam. Então, o colégio de consultores é assim, né? É um conselho do bispo, né? Mais próximo a ele. E essa casa dos padres mais idosos, ela vai ser onde? Tijucas. Ah, vai ser em Tijucas? Sim, Tijucas. E tem... Tá próximo? Tá próximo de se efetivar, mas precisa de algumas adaptações, né? Então, nessa reunião que a gente fez com o arcebispo, ela foi para isso, né? Para que a gente desse alguns pitacos, assim, alguns conselhos a respeito do que podia ser melhorado, sabe? Sim. E aí, a partir disso, né, o bispo acolheu e o arcebispo, e aí está fazendo essas mudanças, essas adaptações, né? Para que a casa fique... E aí, a partir do momento que nós tivemos essa reunião com ele divulgou para os outros padres, assim, né? Que, a casa vai sair, vai ser assim e tal, vamos fazer umas adaptações, né? Enfim, né? Sim. Mas isso foi uma coisa muito positiva do Dom Wilson, né? Ter batido o martelo e, vamos fazer. Porque nós padres precisávamos dessa casa, né? Os padres idosos, né? É uma coisa muito importante para nós. Hoje, o senhor, não sei se o senhor tem esse número, né? Mas o senhor tem noção de quantos padres irão para essa casa, em média? Poucos? Né? Mas assim, porque já tem vários padres com uma idade avançada. Vários padres idosos, temos vários. Hoje eles estão distribuídos por casas paroquiais, familiares, de tudo um pouco, padre? Tudo um pouco, tem alguns com família, outros estão em paróquias, né? Então é assim. Alguns já bem debilitados, acredito, né? Sim. Não sei se alguns até de repente sem celebrar, né? Porque depende mesmo da saúde, assim, né? É verdade. Inclusive, há um tempo atrás aqui o padre Norberto faleceu, né? Então é assim, é uma situação que precisa ser olhada com carinho pela arquidiocese, né? Então ter essa casa é muito importante, eu acho, para isso. Fantástico, uma ótima ideia. Por fim, por fim não, né? Por hoje, o senhor veio para Itajaí, que o padre nunca tinha trabalhado em Itajaí, né, padre? É verdade. E aí o senhor veio para cá em 2018? 2018, E paróquia São Vicente? São Vicente. E aí, padre? E assim, né? Gostou de nós? Vamos saber, né? Rapaz, eu sempre amei Itajaí. Né? Eu vim aqui quando era seminarista. Naquela época eu participava bastante da renovação, né? Participava de retiros, pregava. Então foi aí que eu fiz amizade com muita gente daqui, de Itajaí. Eu lembro que o Beto e a Lidiane falavam sempre disso. Isso, né? Eu fiz muita amizade com a família do Beto, né? Juarez. A gente é amigo há muito tempo, desde aquela época, né? Então, foram trabalhar junto agora, né? Cleia, conheci o Juarez e a Cleia. Naquela época eu acho que eles só tinham o Luiz, né? E aí depois o Beto também, a Lidiane,
toda a família dele, o seu Pedro, a Dona Maria, enfim, ali os irmãos todos. E outro pessoal também, né? Aqui de Itajaí. Então eu sempre gostei muito daqui. Mas eu, como padre, nunca tinha trabalhado aqui nesse lado, né? Então eu tinha esse desejo no meu coração. E quando eu saí da Palhoça, eu tinha essa vontade, sabe? Eu rezei a Deus, assim, Deus, que Itajaí não seria bom? E quando o bispo disse que eu vinha para... Eu não me importava, assim, qual fosse a paróquia, desde que fosse aqui, mas não importava também para onde fosse, né? Sim, sim. Mas se fosse Itajaí, eu ficaria muito contente. E aí, quando o bispo disse que eu vinha para São Vicente, eu fiquei muito feliz, sabe? Fiquei muito... Tanto que já vão aí, né, padre? Já passou aí 6 anos, rapaz, 6 né? anos, 6 anos. Gostei muito, né, de ter vindo para São Vicente. Uma paróquia muito boa, né? Gente, assim, também uma paróquia muito fervorosa, né? O povo de Itajaí, assim, né? Também um povo muito fervoroso, assim, sempre foi, né? Então, gostei muito de ter vindo para São Vicente. Uma paróquia muito boa, né? O padre Josemar também já fazia um excelente trabalho, já era muito querido, né? Então, uma grande responsabilidade também, assumir uma paróquia, né, em que o padre Josemar era pároco, né, um padre muito zeloso, sempre foi. O Josemar foi meu colega, né, não de turma, mas de seminário. Sim, a gente conviveu no seminário durante muito tempo. Ele estava 2 anos na minha frente, né? A gente conviveu 1 ano na filosofia e 2 na teologia. Então conhecia bem assim o modo de ser. Ele sempre foi assim um homem muito do trabalho, né, muito da dedicação. Josemar, e missionário, né? Sempre foi o ele tá na rua, dele, né? tanto que hoje ele está na África, que sempre foi o sonho dele, né? Mas enfim. Gostei muito de ter vindo para São Vicente e tem sido 6 anos assim muito bons, né? Tenho gostado muito de estar aqui. Não sei até quanto tempo, mas estou feliz aqui, né? Estou feliz aqui nesse trabalho aqui. A gente vê que ali o senhor trabalha, né, com mais diáconos também, né? Com os diáconos, né? E essa convivência também com o padre Exaltino, que já estava desde o padre Josemar, né? 2 anos, e agora está comigo também. A gente tem uma convivência boa também. Então tem sido bom, né? Convivência com os diáconos, são diáconos muito bons também, né? O Juarez, que esteve aqui, né, também há pouco tempo. O Glória, o Evaldo, que todos conhecem. E o Guilhermo, né? Bons diáconos. E, aliás, isso é uma coisa assim, né, que eu não falei, mas eu trabalhei com diáconos em todas essas paróquias, né? Então tive assim, uma boa convivência tanto no Rosário como também na Palhoça e aqui. Então tem sido bom também. A paróquia do São Vicente é uma paróquia que ela tem uma característica até de certa forma parecida com São Cristóvão, porque trabalha com a questão bem urbana, né? É o bairro São Vicente, um dos maiores bairros de Itajaí, e que é, né, a própria rua, a rua da igreja matriz é muito movimentada, tem muita movimentação na comunidade. O senhor, nessas mudanças de paróquia, assim, o senhor sente diferenças assim muito marcantes? Por exemplo, São Vicente é uma paróquia bem movimentada também, né, padre? É bastante movimentada. Bastante movimentada. Durante a semana, assim, passa muita gente por ali, né? Para o atendimento, né? Para as confissões, para aconselhamento. E, enfim. A Estefânia, sim, é uma rua bem movimentada, né? A Estefânia não para. Mas ali o São Vicente em si, as pessoas vão bastante, né? Tanto para as missas, como também para confissão e aconselhamento. Uma paróquia com bastante atividades, assim. O cerco de Jericó é muito bom também, né? Sim. E o nosso cerco, né? Nosso cerco é muito bom. O povo aqui gosta muito do cerco, né? Ainda semana passada eu fui no cerco no Dom Bosco, tava maravilhoso, sabe? Eu estive também. Igreja lotada, eu fico tão contente, eu acho tão bonito. Eu gosto muito do cerco de Jericó, tô suspeito para falar, né? Eu acho um momento de avivamento assim muito forte nas nossas comunidades e o povo ama, né? O povo ama o cerco. E aqui em Itajaí é uma coisa que o pessoal sabe de cerco, vai, né? E assim, seja qual for a paróquia, né? Então, o nosso ali também tem sido assim muito bom, muito bem participado, maravilhoso, né? Vocês também sempre participam conosco, a maravilha de vocês aqui que também é maravilhoso. Então, são momentos de avivamento muito forte, né? A nossa desatadora ali, acho que eles falaram sobre isso, né? Eu coloquei, padre, porque é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu já cantei algumas vezes em celebrações da novena da Desatadora dos Nós, mas a Desatadora dos Nós que vocês fazem no São Vicente, ela é muito bonita. Eu acho muito bonito. Eu fiquei curioso mesmo para perguntar para o senhor. Aquela estrutura que o senhor montou ali para a novena da Desatadora, que dá muito certo, a gente vê que o povo busca, né? Sempre a igreja muito cheia. É um momento muito especial para o senhor. A gente vê no jeito do senhor, assim, né? É por causa desse amor a Maria, né? Então, essa ligação, como eu falei antes, né, com Nossa Senhora, é forte em mim. Então,
É por isso. E a desatadora é uma forma de eu expressar isso também, né? Sim. Tanto a minha gratidão a ela, como também essa espiritualidade mariana, que é importante para a igreja, né? É importante as pessoas terem essa devoção, cultivarem isso, não perderem isso. E eu comecei lá no Rosário a fazer a desatadora, né? E quando eu fui para Palhoça já tinha, Padre Chico já fazia. Então só continuei, né? E aqui também não tinha, eu comecei. Sim. Então é assim, né? E quem começou lá na região, lá onde São José, foi o Padre Hélio da Cunha, que agora está aqui, né? Foi. No São João. Ele que me inspirou até. Olá, ele fazia. Eu fui lá, né? Inclusive eu fui na novena dele, participei da novena lá. Disse ao Padre Hélio, eu vim aqui para aprender como é que o senhor faz para fazer lá. Aí o A história lá é forte. Aquele jeito dele, né? Aí falando da missa, o Padre André veio aqui para aprender como é que se faz. Então, claro, né? Ele fazia do jeito dele, eu faço do meu, né? Mas ele foi uma inspiração. Eu olhei assim, mudei algumas coisas que eu achei que achava que precisava mudar, mas enfim, né? E faço assim, do meu jeito, mas eu acho que é uma coisa muito boa, percebo que as pessoas gostam, né? Gostam. As pessoas se sentem tocadas também por esse amor a Maria, e isso que é o que mais alegra o coração, né? Devem ter muitos testemunhos, né? Tem muitos testemunhos, sabe? Muitos testemunhos. E tem pessoas de vários lugares, né? Das paróquias, gente de São Cristóvão que vai, São João, gente navegantes que vem participar ali, sabe? Muito bom. Não, pai, isso aí a gente vê, assim, e eu acho assim, toda característica aí falando como leigo, né, como povo, a gente vê aquilo que o padre se dedica a fazer, ele se coloca à disposição de fazer e faz com amor, né, isso que a gente tem reparado no trabalho, assim, de forma geral. E como o senhor sempre... Porque às vezes tem padres que ficam muito tempo trabalhando no seminário, trabalhando na cúria e em outras funções administrativas. O senhor sempre foi um padre de paróquia, desde que foi ordenado, né? E então, assim, se o senhor pudesse dar um conselho para um padre que está nos vendo hoje, assim, responsabilidade... Como ser um bom pároco? O que o senhor acha que precisa se fazer para ser um bom pároco? Porque o senhor tem aí, né, 8 com 5 com 6, dá 19 anos 20, de pároco, quase 20 anos de 20 pároco. Anos. 20 anos, vou fazer 21 agora em junho, né, desse ano. Oh, é bastante tempo, né? Como o tempo passa 20 tá anos, quase jubileu de prata. Porque o senhor ficou de vigário só aquele 1 ano e meio lá na catedral, né? 1 ano e meio, sim. Foi. Então já são 19 para 20 anos de pároco. É verdade. E assim, né, o ser pároco, meu Deus, né, que pretensão, dar um conselho para um padre, mas assim, eu vejo que é essa proximidade do povo, né, acredito que é isso, é o zelo pastoral, a nossa espiritualidade como párocos diocesanos, de modo especial, é a caridade pastoral, né, é se espelhar no bom pastor, então é viver a caridade pastoral, viver realmente o amor do Senhor bom pastor, que é o evangelho do próximo domingo, né? Viver esse zelo, como diz o Papa Francisco, né? O padre tem que ter cheiro de ovelha. Ele diz, né? Uma expressão bonita do Papa, né? Cheiro de ovelha, isso diz muito, né? Então é essa proximidade, esse carinho, esse estar próximo das pessoas, ter o zelo, o cuidado, né? O cuidado com a pastoral, o cuidado com a evangelização, o cuidado com as pessoas, ser próximo do povo, né? Isso é fundamental, é essencial, porque é disso que o povo lembra da gente, sabe? Daquela experiência que teve com o padre, né? Essa proximidade, se a gente tem carinho, se a gente trata bem, se a gente procura se preparar bem também, né? Para as missas, tem essa preocupação com o zelo, né? O zelo com a liturgia, o zelo com a casa de Deus, o zelo no cuidado com as pessoas, no visitar as pessoas, com os doentes, aquilo que o pastor deve fazer, né? Nas confissões, enfim. Esse zelo pastoral é essencial, fundamental na nossa vida, né? Eu acredito. Padre, nós queremos agradecer ao senhor por estar aqui conosco nesse dia. A gente se sente entusiasmado a servir mais a Deus através do testemunho do senhor, assim, da forma desejosa que o senhor tem em servir. Isso aí para nós é um grande exemplo, assim. Como um último pedido, não uma pergunta, mas um último pedido assim para o senhor, que eu nem tinha colocado aqui nas minhas anotações, mas eu achei pelo testemunho do senhor do seminário, assim, eu queria pedir que o senhor deixasse um convite, um conselho para os jovens que desejam que têm esse sentimento de ser padre. Dizer para eles assim, né, tem sempre jovens que nos assistem, então a forma como Deus chamou o senhor para ser padre nós vimos aqui, foi muito bonito. Então, de repente,
colocar esse conselho, assim, dar esse conselho para os jovens, assim, por que ser padre, né? Por que não ser padre? É verdade. Porque eu vejo assim, né, que é uma missão tão bonita, né? Não tenha medo, né? Não tenha medo de dizer sim para Deus, de realmente embarcar nessa jornada, né? Que é uma aventura da fé. É maravilhoso ser sacerdote, né? Uma missão tão linda, tão importante. Uma palestra que eu me lembro que eu ouvi do Dom Bernardo Bonovitz, né? Que é o abade do mosteiro lá, que eu gosto muito de ir, né? Quase todo ano eu vou lá fazer retiro. Ele já não está mais, né? Voltou para os Estados Unidos, que é a terra natal dele, por causa de questão de saúde. Mas um homem muito sábio, né? E ele, numa das palestras dele, numa das conferências, ele dizia, né? Que a gente, como padre, às vezes se inferioriza muito, né? Porque vê a nossa profissão, vamos dizer assim, né, o nosso trabalho como um trabalho inferior ao de outros, né, de médicos, de engenheiros, de, enfim, sei lá, né, arquitetos, não. E ele dizia nessa conferência, o nosso trabalho é o mais importante de todos, né. Chega de, ele usava mesmo essa expressão, né, chega de inferioridade com relação àquilo que nós somos. É uma conferência que ele fez para os bispos e um retiro que ele pregou para padres no Paraná, numa diocese lá. Uhum. E ele diz isso, né? Chega de a gente se inferiorizar, né? O nosso trabalho é o mais importante, porque é a salvação das pessoas, cura as pessoas, né? É um trabalho de cura espiritual, um trabalho para a salvação das almas, né? Eu acho que é impressionante, né? E é verdade, né? Então a gente deve ver isso como algo tão valoroso, né? Você poder ajudar uma pessoa a encontrar Deus, poder absorver os pecados de alguém, você celebrar uma missa, trazer o céu à terra, trazer o próprio Deus, né? Quem pode fazer isso além do sacerdote, entende? Então realmente, né? É algo assim que só o padre pode fazer. Ele dizia, só nós podemos fazer isso. Então a gente precisa valorizar aquilo que nós fazemos, né? É isso, né? Então não tenha medo, é o que eu digo, né, para os jovens que pensam isso, que têm um pouco esse sentimento no seu coração, não tenha medo de experimentar, né? Não tenha medo de buscar conhecer o que é a vida do padre e conhecer um seminário. E aí você vai ver, foi a experiência que eu fiz, como eu dizia, né? Fui para ver, para experimentar e percebi, é isso que eu quero para mim. E você possa também dizer o seu sim com coragem, né? Procurando realmente abraçar essa vocação tão linda, tão maravilhosa, que é ser sacerdote. Amém. Muito obrigado, Padre. Muito obrigado mesmo pela presença do Senhor, por ter vindo aqui conversar conosco, falar um pouco da sua vida de sacerdote. É uma alegria muito grande para nós. Certo? Nós agradecemos a cada um que esteve conosco nesse tempo. É uma alegria muito grande ter vocês novamente aqui conosco. E para encerrar, antes de pedir para o padre dar a bênção final, né, que a gente teve essa oportunidade, a bênção do sacerdote ela é marcante para nós, ela nos traz a graça de Deus. Nós queremos retomar aquele pedido, aquele convite para que você mande esses vídeos para mais pessoas. Para uma pessoa que deseja conhecer a vida de um padre, para uma pessoa que deseja estudar para ser um seminarista, para um dia se tornar um sacerdote, para as pessoas das paróquias que o Padre André trabalhou, enfim, né? Tanta gente que precisa ouvir isso, tá bom? E vamos pedir a bênção. Muito bem, obrigado, né, Jefferson, e o nosso irmão, O Marlon, né, pelo convite, né, para vir aqui participar desse momento. Obrigado a todos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, né? Foi uma alegria estar aqui. E pedimos então a bênção de Deus. Derrama, Senhor, sobre todos esses filhos e filhas a tua bênção, a tua graça. Tu, Senhor, és a fonte de toda a vida. Olha para a necessidade de cada um, aquilo que cada um traz no seu coração, nas suas vidas, e derrama tuas bênçãos preciosas para curar, abençoar, libertar, para encher de bênçãos a vida dos teus filhos e filhas que tanto precisam, necessitam do teu amor, da tua paz. E que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.